Podemos comparar o movimento pela anistia de agora, 2025, com o movimento de 1979? Podemos, porque somos livres para fazer o que quiser com as ideias, especularmos. Mas do ponto de vista do historiador profissional, a melhor resposta é não. As diferenças são tão grandes que a comparação é absurda. Bem-vindos ao canal Tempos, eu sou o professor Mac e aqui estamos para mais um bate-papo sobre história, e nesse caso, história do Brasil recente e até do tempo atual. Vamos lá, pessoas favoráveis à anistia agora, em 2025, vêm fazendo críticas a personalidades, instituições políticas que no passado defenderam a anistia, especificamente no final dos anos 70, e agora se posicionam de maneira contrária. E há uma comparação sendo colocada. Eu falo com os meus orientandos, do TCC até o doutorado, que em história o mais prudente é evitar comparações. Em dadas situações, elas são possíveis, elas são até produtivas, mas na maior parte das vezes gera mais problemas do que soluções, geram mais problemas. É o caso. As diferenças de contexto, de objeto, são tão salientes que a comparação se torna, como eu disse na abertura, indevida. Uma das falas mais barulhentas agora, mais influentes, é do Malafaia, e ele coloca um ponto que também vale a pena comentar aqui, dizendo que a lei da anistia de 79 beneficiou assassinos, palavras dele, né, sequestradores, pessoas que praticaram as coisas mais horrorosas e pessoas que se mobilizaram por uma revolução, pela substituição de uma ditadura por outra, no caso, por uma ditadura socialista. São vários pontos que a gente precisa conversar aqui. Há muitos pontos que poderíamos comentar a partir dessas afirmações do Malafaia, mas eu vou me ater a dois pontos. Primeiro, há uma imprecisão nas informações que ele apresenta, e depois há um problema de interpretação. Primeiro ponto, a lei de 1979 não anistiou todos os crimes, todas as pessoas que praticaram todos os tipos de crime, incluindo sequestradores e assassinos, como ele disse. Na verdade, essa era uma demanda de fato do movimento pró-anistia, mas ela não passou no Congresso Nacional, um Congresso dominado pelo governo, pela Arena, partido do regime. Esses crimes não foram incluídos na lei. A base de sustentação do regime não permitiu. Depois de aprovada a lei, o general Figueiredo, o último dos presidentes militares, acabou concedendo indulto a pessoas que praticaram esse tipo de crime e não tinham sido anistiadas pela lei de 1979. Então, esse é o primeiro esclarecimento de ordem mais factual. O segundo requer mais tempo, uma reflexão que a gente precisa fazer com cuidado, que eu estou chamando de problema de interpretação. E aqui nós precisamos do contexto histórico. E é por isso, ao olharmos o contexto histórico, que a gente percebe, que se verifica que a comparação com o que estamos vendo hoje é imprópria, para usar um termo bem leve. Vamos lá. Vou retomar as fases bastante conhecidas da ditadura de maneira bem didática, para a gente entender a conjuntura em que ocorre a anistia de 79. O regime passou por três fases bastante conhecidas. A primeira, de 64 a 68, em que a ditadura é mais moderada, já é ditadura, mas ela é moderada. O regime convive, preserva algumas instituições democráticas. O melhor exemplo é o Congresso Nacional, embora com restrições, com muita gente já tendo perdido o mandato, os partidos tendo sido extintos e
o governo tendo forçado um bipartidarismo da Arena e do MDB, mas é uma fase de ditadura mais leve. A segunda fase, de 68, fins de 68 até 74, é a ditadura mais escancarada, para usar a expressão do Hélio Gaspari. São os chamados anos de chumbo, anos de maior repressão, de maior violência. E uma terceira fase, de 74 até o final, em 85, quando foram presidentes o Geisel e o Figueiredo, que é a chamada fase da abertura ou da redemocratização. Na linguagem do regime, um tempo de distensão. Pois bem, a anistia se inscreve nessa terceira fase, no momento em que o próprio regime toma iniciativa de promover a distensão. O professor Francisco Carlos Teixeira salienta que, desde o início, a ditadura lidou com o tema da abertura, da volta à normalidade democrática, não necessariamente nesses termos, mas com esse significado. Mas havia dentro do regime grupos diversos, divergências, não era um bloco monolítico. Então, em momentos distintos, esse assunto emergia, mas não ia para frente. Nos anos 70, no contexto do governo Geisel, o regime começa então a implementar uma série de medidas que visavam a transição segura aos olhos deles, que estavam à frente do regime militar. Há um movimento, especialmente a partir de 1975, pela anistia das pessoas condenadas pela ditadura, gente processada, gente presa, gente exilada. E esse movimento vai ganhando corpo na segunda metade dos anos 70, e especialmente ganha força quando entram em cena os chamados oposicionistas de elite, representados pela ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, e Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e também da CNBB. Então o movimento ganha muito corpo, ganha muita musculatura política, com o apoio dessas instituições, da chamada sociedade civil. E aí o governo, se sentindo pressionado, então envia um projeto para o Congresso Nacional, Congresso, repito, dominado pela Arena, mas se aproveita da situação para criar uma poderosa salvaguarda para eles, agentes do regime, que era uma anistia também para os agentes do Estado. O temor do pessoal ligado à ditadura, dos próprios ditadores, seu grupo, era que num regime novo que surgisse, houvesse um julgamento e eles fossem condenados e obrigados a pagar, especialmente pela tortura, pelos crimes praticados pelos agentes do Estado. Então a anistia anistiou os dois lados. O lado da oposição, com aquelas exceções que eu falei no início, e agentes do sistema repressivo. Isso gerou muito debate, muita resistência, porque significava poupar os ditadores, os torturadores, de ter que enfrentar a justiça. E essa lei acabou marcando profundamente a maneira como se deu a transição para a democracia no Brasil. E onde estão os problemas de interpretação? Eu falei do contexto para que isso fique mais evidente. Estamos falando de uma ditadura, na sua terceira fase, que tem a iniciativa do processo, tem a dianteira, né, do jogo político, e que, diante das pressões da sociedade, diante das pressões da oposição, faz um projeto que concede anistia aos dois lados. Aqui já salta aos olhos a enorme diferença para o que vivemos hoje. Você pode achar 1000 defeitos no regime atual, mas nós estamos vivendo num regime democrático. E aqui tem um ponto, e aí me atenho mais diretamente às considerações do Malafaia, que é muito importante, girando em torno da questão da democracia. Por isso eu falei das 3 fases da ditadura. Qual o ponto? Naquele momento, na conjuntura de final dos anos 70, a mobilização dos setores oposicionistas é pela democracia, não é pela revolução, não é pelo socialismo. E a forma de luta é uma forma institucional, legal,
É pressão, é rua, é greve, é manifestação, mas o elemento violência, ruptura, está descartado. Isso tinha sido praticado pelos setores da esquerda, a ação armada, a ação revolucionária, mas na segunda fase, especialmente na segunda fase. Agora na terceira não. Então, toda a lógica que preside aquele movimento, seja a mobilização dos setores contrários ao regime, seja as preocupações do regime em fazer uma transição gradual, lenta e segura, como eles diziam, o foco é a restauração da democracia. Mais dois aspectos antes de terminar. Quando a lei da anistia é promulgada em 79, os beneficiários dela já tinham, entre aspas, cumprido um longo tempo de pena. Pense naquelas pessoas que foram já atingidas pela ditadura em 64. Gente que perdeu direitos políticos, gente que teve que se exilar, gente que foi aposentada compulsoriamente, pessoas que perderam mandato, outras que foram presas. Então já há um longo período de cumprimento de pena. E por fim, e esse é o ponto mais sensível de todos, a comparação do ato político, incluindo a violência, debaixo de uma ditadura, como fizeram muitas pessoas de esquerda nos anos de chumbo, comparar isso com atos de força, atos de violência, em tempos de normalidade democrática, é negar a história, é negar o tempo, é descabido. Você pode discordar da ação armada, eu não me identifico com nenhum tipo de ação política que inclua o elemento violência, por razões pessoais, por convicções pessoais. Mas, como professor de história, é preciso entender isso. Aliás, é até meu papel profissional. Há uma diferença de contexto imensa. Aliás, aqui vale uma comparação a um momento, e essa é uma comparação devida, a um diálogo curioso, né, do senador Agripino Maia com a ex-presidente Dilma Rousseff, numa comissão do Congresso Nacional, em que o Agripino Maia a interroga se ela não estaria mentindo, uma vez que ela mentiu em uma sessão de tortura. Depois vocês procuram o vídeo no YouTube. E Dilma, então, deu uma lição de moral no senador. Você não pode comparar situações, né? Uma pessoa que mentiu sob tortura praticou um ato de enorme dignidade. No fundo, para além das questões diversas que o diálogo coloca, o que ela estava dizendo é: sua pergunta é estúpida. Enfim, essas são nossas considerações sobre a história da anistia no Brasil, salientando as evidentes diferenças para o tempo de hoje e convidando você a permanecer ligado aqui no canal Tempos. Até uma próxima.